gravação. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui novamente, né? A gente está aí reiniciando nossos estudos à distância, porque ainda estamos vivendo aí essa pandemia. Creio que só vai terminar isso depois que todo mundo tiver vacinado direitinho, né? Então vamos lá. Nosso estudo hoje é sobre a história. O que é história? Qual a importância de se estudar história? Qual é o conceito de história? Então vamos lá? História, então, é uma ciência a qual é responsável por estudar os acontecimentos que ocorreram no passado. Este estudo não é feito de qualquer maneira. O historiador, durante seu trabalho, ele precisa colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo para racionalizar e chegar a uma conclusão concreta sobre os acontecimentos que foram investigados. História, essa palavra história, ela tem origem no idioma grego e é oriunda do vocábulo histor. Histor significa aprendizado, ser sábio. Então, a palavra história, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da história está no seu papel de dar direção ao homem no espaço e no tempo. Então, essa importância, ela dá a possibilidade para o homem de compreender a sua própria realidade enquanto ser vivo. Qual seria o conceito de história? História recebe diversas definições, de acordo com vários historiadores. Por exemplo, esse historiador aí, Mark Bloch, ele considera que a história não é uma ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. E ele está correto, né? Outros historiadores entendem que o estudo da história é a transformação na sociedade humana ao longo do tempo. Qual seria o papel do historiador? Nada mais é do que fazer uma análise crítica. Essa análise, ela então deve permitir que o homem chegue a uma conclusão sobre determinado acontecimento que ocorreu no passado, através ou a partir da investigação de fontes históricas. Nós temos diversas fontes históricas. Por exemplo, um documento escrito, um artefato, a própria história contada, isso tudo é fonte histórica. Depois a gente vai estar com mais detalhes. O historiador, então, ele deve ser imparcial, não deve tomar lado, né, ao analisar determinado acontecimento. Ele deve ser crítico, ele deve utilizar todas as fontes que estiverem disponíveis e ao seu alcance, empregando-as de acordo com os métodos aprendidos durante o estudo na faculdade. Quando se iniciou a história? A história, ela teve seu surgimento enquanto ciência e campo de estudo com a obra dos gregos antigos. Heródoto é considerado o pai da história. Seu trabalho aconteceu por meio da sistematização dos eventos da história dos gregos e de outros povos da antiguidade, como os egípcios. Os eventos da história grega narrados por Heródoto foram as guerras médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar de fato um método de análise científica que permitisse reconstituir
e formularam análise a respeito de um determinado acontecimento que ocorreu no passado. Por exemplo, ele trabalhou sobre a Guerra do Peloponeso, que foi um conflito entre as cidades de Atenas e Esparta. Aquele filme Helena de Troia ilustra bem isso daí. O trabalhador, enquanto historiador, profissional historiador, ele possui uma formação no curso de História que acaba se tornando, então, ali, de fato, um estudioso da história. A principal finalidade desse profissional, então, é buscar o conhecimento de fato dos acontecimentos que ocorreram no passado, procurando ajudar a humanidade a compreender, então, esses acontecimentos, né, aqui no presente, para que o futuro, então, possa ser melhor, né, através desses estudos. O principal objeto de estudo dos historiadores é tudo aquilo que já passou. A partir dos acontecimentos, os historiadores podem analisar os fatos e também as informações sobre diversos ângulos, o que também acaba sendo fundamental para a humanidade como um todo. Os historiadores podem analisar os fatos de vários pontos de vista, tanto social, econômico, técnico, político, cultural, entre outros. O trabalho com as fontes históricas. No passado, a ideia de qualquer vestígio humano utilizado para se fazer história não era provado, né? Isso é relativamente recente. Então, até o século XIX, os estudos históricos eram produzidos principalmente com base na análise de documentos escritos, sobretudo aqueles oficiais, quais sejam certidão de nascimento, atestados de óbitos, leis, normas jurídicas, cartas, entre outros. Assim, depoimentos, objetos pessoais e peças do vestuário, entre outros vestígios não escritos, comumente não eram considerados investigação histórica. Não eram aceitos nessa investigação histórica. Além da valorização das fontes escritas, havia a crença entre muitos historiadores na existência de uma verdade absoluta sobre aquele assunto no passado. Com o tempo, então, isso foi mudando. Os historiadores passaram, então, a utilizar diversas fontes históricas, como vestígios de outra natureza, que não apenas os registros escritos oficiais. Também a concepção de uma verdade única de um passado foi gradativamente abandonada.